Elias surgiu no cenário da vida pública durante uma das horas mais sombrias da triste história de Israel. Ele nos é apresentado no início de 1 de Reis 17. E basta lermos os capítulos anteriores para percebermos o quão deplorável era a condição do povo de Deus naquele tempo. Israel havia se desviado gravemente de modo aberto de Jeová, e aquilo que se opunha diretamente a ele havia sido estabelecido publicamente. Jamais antes a nação favorecida havia descido tão baixo. 58 anos haviam se passado desde que o reino foi dividido em duas partes após a morte de Salomão. Durante aquele breve período, nada menos que 7 reis haviam governado sobre as 10 tribos. E todos eles, sem exceção, foram homens perversos. É verdadeiramente doloroso acompanhar seu triste caminho. E ainda mais trágico é perceber que a história do cristianismo também testemunhou repetição semelhante. O primeiro desses 7 reis foi Jeroboão. A respeito dele, lemos que fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: Já basta de subirdes a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então colocou um em Betel, e o outro estabeleceu em Dan. E aquilo se tornou pecado, porque o povo ia adorar diante de um deles, até mesmo em Dan. Jeroboão também fez casas nos altos, e constituiu sacerdotes tirados dentre o povo comum, os quais não eram dos filhos de Levi. Jeroboão também ordenou uma festa no 8º mês, aos 15 dias do mês, semelhante à festa que havia em Judá, e ofereceu sacrifícios sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel os sacerdotes dos altos que ele mesmo havia constituído. 1 de Reis 12, do versículo 28 ao versículo 32. Que seja devidamente observado e cuidadosamente considerado que a apostasia começou com a corrupção do sacerdócio. Homens que jamais foram chamados nem capacitados por Deus foram introduzidos no serviço divino. A respeito do rei seguinte Nadab está escrito: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai e no pecado com que fizera Israel pecar. 1 de Reis 15, versículo 26. Nadab foi sucedido no trono pelo próprio homem que o assassinou, Baasa. 1 de Reis 15, versículo 27. Depois veio Elá, um homem dado à embriaguez, que por sua vez também foi assassinado. 1 de Reis 16, versículos 8 e 9. Seu sucessor Zinri foi culpado de traição. 1 de Reis 16, versículo 20. Depois dele veio um aventureiro militar chamado Onri, e a respeito dele nos é dito: Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que foram antes dele. Porque andou em todo o caminho de Jeroboão, filho de Nebate, e em seus pecados com que fez Israel pecar, provocando a ira o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. 1 de Reis 16, versículos 25 e 26. O ciclo de maldade foi completado pelo filho de Onri, pois ele foi ainda mais perverso do que todos os que vieram antes dele. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal, e o adorou. 1 de Reis 16, versículos 30 e 31. Esse casamento de Acabe com uma princesa pagã trouxe consigo, como plenamente se podia esperar, pois ninguém pode pisar a lei de Deus impunemente, consequências extremamente terríveis. Em pouco tempo, todo vestígio da adoração pura a Jeová desapareceu da terra. E a mais grosseira idolatria se espalhou por toda parte. Os bezerros de ouro eram adorados em Dan e em Betel. Um templo havia sido levantado para Baal em Samaria. Os bosques dedicados a Baal surgiam por todos os lados, e os sacerdotes de Baal assumiram pleno controle da vida religiosa de Israel. Declarava-se abertamente que Baal vivia, e que Jeová havia deixado de existir. Quão espantosa era aquela condição pode ser visto nestas palavras. E Acabe fez um bosque, e Acabe provocou mais o Senhor Deus de Israel à ira do que todos os reis de Israel que foram antes dele.
1 de Reis 16, versículo 33. A afronta contra o Senhor Deus e a perversidade descarada haviam agora chegado ao seu ponto culminante. Isso se torna ainda mais evidente nestas palavras. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. 1 de Reis 16, versículo 34. Que terrível insolência era essa, pois antigamente havia sido registrado. Naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito, lhe lançará os fundamentos, e com a perda de seu filho mais novo, lhe porá as portas. Josué 6, versículo 26. A reconstrução da amaldiçoada Jericó era uma aberta desafronta contra Deus. Foi em meio a essa escuridão espiritual e profunda degradação que apareceu, no cenário da vida pública, com dramática repentinidade, uma testemunha solitária marcante, do Deus vivo e em favor do Deus vivo. Um renomado comentarista iniciou as observações sobre 1 de Reis 17 dizendo: O mais ilustre dos profetas, Elias, foi levantado durante o reinado do mais perverso dos reis de Israel. Essa é uma descrição breve, porém precisa, da condição de Israel naquele tempo. E não somente isso. Ela também fornece a chave para tudo o que segue. É verdadeiramente triste contemplar as terríveis condições que então prevaleciam. Toda luz havia sido apagada. Toda voz de testemunho divino havia se calado. A morte espiritual se espalhava sobre tudo, e parecia que Satanás havia realmente obtido domínio sobre a situação. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 de Reis 17, versículo 1. Deus agora levantava, com mão poderosa, uma vigorosa testemunha para si mesmo. Elias é introduzido diante de nós de maneira extremamente abrupta. Nada é registrado acerca de sua linhagem ou de sua vida anterior. Nem mesmo sabemos a qual tribo ele pertencia. Embora o fato de ser dos moradores de Gileade torne provável que pertencesse a Gade ou a Manassés, pois Gileade era dividida entre ambas. Gileade ficava a leste do Jordão. Era uma terra selvagem e acidentada. Suas colinas eram cobertas por densas florestas. Suas terríveis solidões eram interrompidas apenas pelo som impetuoso dos ribeiros das montanhas, e seus vales eram a habitação de ferozes animais selvagens. Como já apontamos anteriormente, Elias é introduzido na narrativa divina de maneira incomum, sem que nos seja dito qualquer coisa sobre sua ascendência ou sobre os primeiros anos de sua vida. Cremos que há uma razão típica para o Espírito não fazer qualquer referência à origem de Elias. Assim como Melquisedeque, o começo e o encerramento de sua história estão envoltos em santo mistério. Da mesma forma que a ausência de qualquer menção ao nascimento e à morte de Melquisedeque foi divinamente ordenada para prefigurar o sacerdócio e a realeza eternos de Cristo, assim também o fato de nada sabermos sobre o pai e a mãe de Elias, juntamente com o fato de ele ter sido sobrenaturalmente trasladado deste mundo sem passar pelas portas da morte, o assinala como figura do precursor típico do profeta eterno. Dessa maneira, a omissão desses detalhes apontava antecipadamente para a perpetuidade do ofício profético de Cristo. O fato de nos ser dito que Elias era dos moradores de Gileade sem dúvida foi registrado como indicação de sua formação natural, algo que sempre exerce poderosa influência sobre o caráter de um homem. O povo daquelas montanhas refletia a própria natureza do ambiente em que vivia. Eram homens rudes e austeros, solenes e severos. Habitavam em aldeias simples e sobreviviam cuidando de rebanhos de ovelhas. Endurecido por uma vida ao ar livre, vestido com uma capa de pelos de camelo, acostumado a passar grande parte do tempo em solidão e possuindo vigor físico que lhe permitia suportar grandes esforços, Elias apresentava forte contraste com os habitantes das cidades dos vales. E mais ainda se distinguia dos cortesãos do palácio,
entregues ao conforto e aos prazeres. Não temos como saber com que idade o Senhor concedeu a Elias uma revelação pessoal e salvadora de si mesmo, pois nada nos é informado acerca de sua formação religiosa nos primeiros anos de vida. Há, porém, uma declaração em um capítulo posterior que nos permite formar clara ideia da estatura espiritual desse homem. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. 1 de Reis 19, versículo 10. Essas palavras não podem significar menos do que isto, que Elias tinha profundamente no coração a glória de Deus, e que a honra do nome do Senhor significava mais para ele do que qualquer outra coisa. Consequentemente, à medida que tomava maior conhecimento do terrível caráter e da vasta extensão da apostasia de Israel para longe de Jeová, ele certamente se entristecia profundamente. E era tomado de santa indignação. Há pouca razão para duvidar de que Elias estivesse profundamente familiarizado com as Escrituras, especialmente com os primeiros livros do Antigo Testamento. Conhecendo tudo quanto o Senhor havia feito por Israel e os notáveis favores que lhes concedera, certamente ardia nele intenso desejo de que o povo agradasse e glorificasse a Deus. Mas ao perceber que isso estava completamente ausente, e à medida que notícias chegavam até ele acerca do que acontecia do outro lado do Jordão, ao saber que Jezabel havia derrubado os altares de Deus, matado seus servos e os substituído pelos sacerdotes idólatras do paganismo, sua alma certamente se enchia de horror, e seu sangue fervia de indignação, pois ele era muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Quem dera que mais dessa justa indignação enchesse e inflamasse também a nós em nossos dias. Provavelmente a questão que mais profundamente ocupava Elias naquele momento era esta: como deveria agir? O que poderia fazer ele, um homem rude, sem cultura, filho do deserto? Quanto mais meditava sobre isso, mais difícil a situação certamente lhe parecia. E sem dúvida Satanás sussurrava aos seus ouvidos: nada podes fazer, a situação não tem esperança. Mas havia uma coisa que ele podia fazer. Podia recorrer àquele grandioso recurso de toda a alma profundamente provada. Ele podia orar. E foi exatamente isso que ele fez. Pois Tiago 5, versículo 17, nos diz que orou com fervor. Ele orou porque estava plenamente convencido de que o Senhor Deus vive e governa sobre todas as coisas. Orou porque reconhecia que Deus é todo-poderoso e que para ele todas as coisas são possíveis. Orou porque sentia sua própria fraqueza e insuficiência. E por isso, voltou-se para aquele que está revestido de poder e é infinitamente suficiente em si mesmo. Mas, para que a oração seja eficaz, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Agora, havia uma passagem específica nos livros anteriores das Escrituras que parece ter sido especialmente fixada na atenção de Elias. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e fechará os céus, e não haverá chuva, e a terra não dará o seu fruto. Deuteronômio 11, versículos 16 e 17. Esse era exatamente o pecado de que Israel agora era culpado. Havia se desviado para adorar deuses falsos. Suponha então que esse juízo, anunciado por Deus, não fosse executado. Não pareceria, na verdade, que Jeová era apenas um mito, uma tradição morta? E Elias era muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Por isso nos é dito que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Tiago 5, versículo 17. Assim aprendemos novamente o que é a verdadeira oração. É a fé tomando posse da palavra de Deus, pleiteando-a diante dele, e dizendo: faze como disseste. 2 Samuel 7,
versículo 25. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Alguns de nossos leitores poderiam exclamar: que oração terrível! Então perguntamos: não seria muito mais terrível que os descendentes favorecidos de Abraão, Isaque e Jacó desprezassem e abandonassem o Senhor Deus e o insultassem abertamente ao adorar Baal? Desejariam eles que o Santíssimo fingisse não ver tais enormidades? Suas leis justas devem ser pisoteadas impunemente? Recusará ele fazer cumprir as justas penalidades? Que conceito formariam os homens do caráter divino se ele ignorasse a aberta desafronta contra si mesmo? Deixemos que a Escritura responda: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8, versículo 11. Sim, e não apenas isso, mas como Deus declarou: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Salmo 50, versículo 21. Ah, meu leitor, há algo muito mais terrível do que a calamidade física e o sofrimento. Isto é, a delinquência moral e a apostasia espiritual. Infelizmente, isso é raramente percebido em nossos dias. O que são crimes contra o homem, em comparação com pecados cometidos de maneira aberta contra Deus? E o que são reveses nacionais, em comparação com a perda do favor de Deus? A verdade é que Elias possuía um senso verdadeiro de valores. Ele era muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, e por isso orou fervorosamente para que não chovesse. Doenças desesperadoras exigem medidas drásticas. E enquanto orava, Elias recebeu a certeza de que seu pedido havia sido atendido, e te deveria ir e comunicar isso a Acabe. Qualquer que fosse o perigo pessoal que o profeta pudesse enfrentar, tanto o rei quanto o povo deveriam aprender a conexão direta entre a terrível seca e os pecados que a haviam provocado. A tarefa que agora se apresentava diante de Elias não era uma tarefa comum e exigia mais do que coragem ordinária. Para um camponês inculto das montanhas, apresentar-se sem ser chamado diante de um rei que desafiava os céus já seria suficiente para intimidar até os mais valentes. E ainda mais quando sua consorte pagã não hesitava em matar qualquer um que se opusesse à sua vontade. E, de fato, já havia tirado a vida de muitos servos de Deus. Que probabilidade havia de que esse solitário gileadita escapasse com vida? Mas os justos são ousados como um leão. Provérbios 28, versículo 1. Os que estão em paz com Deus não são intimidados pelas dificuldades nem desanimados pelos perigos. Não terei medo de dezenas de milhares de pessoas que se puseram contra mim ao redor. Salmos 3, versículo 6. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Salmos 27, versículo 3. Tal é a bendita serenidade daqueles cuja consciência não está acusada e cuja confiança está no Deus vivo. A hora de executar sua árdua tarefa havia chegado, e Elias deixa sua casa em Gileade para levar a Acabe a mensagem de juízo. Imaginemo-lo em sua longa e solitária jornada. Quais seriam os pensamentos que ocupavam sua mente? Seria ele lembrado da missão semelhante empreendida por Moisés, quando foi enviado pelo Senhor para entregar seu ultimato ao orgulhoso monarca do Egito? Ora, a mensagem que ele levava não seria mais agradável ao rei degenerado de Israel. Ainda assim, tal lembrança de modo algum deveria detê-lo ou intimidá-lo. Antes, a recordação do desfecho deveria fortalecer sua fé. O Senhor Deus não falhou com seu servo Moisés, mas estendeu seu braço poderoso em seu favor e, ao final, lhe concedeu pleno êxito. As maravilhosas obras de Deus no passado sempre devem encorajar seus servos e santos no presente.